Paz do Senhor, queridos. Meu nome é Rosemi Alves. Sirvo ao Senhor na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Canoas Norte, que tem como pastor presidente pastor Nelson Freitas. Nós queremos então dar para Jesus Cristo toda a glória, toda a honra, todo louvor e toda a exaltação. Nós queremos começar cumprimentando os nossos superintendentes, irmãos Rudinei e Diana. E na pessoa de nossos superintendentes, nós estamos cumprimentando e abraçando todos os professores, essa equipe, né, seleta, maravilhosa que Deus tem levantado e que tem dedicado as suas vidas ao aprendizado e ao ensinamento ou ao compartilhamento da palavra do Senhor. Nós estamos já no quarto trimestre, né, da nossa revista, e estamos trabalhando com uma revista que temos a honra neste trimestre do nosso comentarista ser o pastor Elianai Cabral, que dispensa apresentações. Como todos os irmãos sabem, trabalhamos com as revistas, né, da CPAD, que são lições de punho pentecostal. Então, queridos, nesta lição, como em todas as outras, eu sempre que tenho oportunidade, eu converso com os alunos, com os irmãos, que é muito importante que nós tenhamos conhecimento, né? Mas não pode ficar somente no conhecimento. Esse conhecimento ele tem que ser processado, ele tem que ser transformado em atitudes. Nós, como pentecostais, como servos de Deus, devemos sempre dar liberdade ao Espírito Santo de Deus, que ele nos convença. Cada vez que nós lemos a palavra, cada vez que nós aprendemos, o Espírito Santo ele quer trabalhar na nossa vida, porque nós estamos sempre num processo de santificação. Eu creio que a conversão ela é automática, não é? Mas a santificação ela é um processo na vida do cristão e nós não podemos parar neste processo. Nós não podemos nos conformar. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando cada dia mais até chegar a ser dia perfeito. Então nós estamos sempre procurando, né, nos santificar, aperfeiçoar, todos os dias negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz, sempre negando a nossa carne, nossas vontades, revendo, né, nossas atitudes. Então eu creio que essa revista, esse estudo, o Espírito Santo ele quer abrir os nossos olhos, né, para nós rever assim as nossas ações, as nossas reações, não é? Eu diria assim que a nossa postura diante das atuais perseguições, e muitas vezes ela vem não somente do mundo lá fora, mas também ela pode estar através das adversidades, das perseguições, que são as imposições da apostasia, né? E que permeia entre nós e se contrapõe à verdadeira igreja, a igreja que quer se santificar. Muito bem, queridos, a lição de número 2, então, né, é Saulo de Tarso, o perseguidor. O texto áureo, e Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. E depois a verdade prática diz: a igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois do contrário já teria acabado ao longo da história. Muito bem, queridos, nós não encontramos na Bíblia muitos detalhes a respeito de Paulo, da vida particular dele, muito especialmente antes da sua conversão. Mas nós encontramos assim alguns fragmentos, né, que ele mesmo deixou. E uma coisa que eu achei muito importante, gostaria de compartilhar com vocês, é que ele se envergonhava, né, das suas atitudes, daquilo que ele fez antes de conhecer o Senhor. Eu acho que é um ponto que a gente pode estar trabalhando com os nossos alunos, né, no sentido de quando a gente vai dar um testemunho, a gente ter esse cuidado, para que o nosso testemunho ele não fique falando muito das nossas atitudes erradas que nós cometemos antes de Jesus, ou de repente pontuando demais as nossas virtudes, né,
podia dizer assim, porque nós fomos chamados não para apontar para pessoas, para nós, muito menos para exaltar as obras do inimigo, né? Aquilo que fizemos, né, quando nós estávamos longe do Senhor. Mas nós fomos chamados para falar a palavra do Senhor, para apontar para Jesus. O que tem que aparecer sempre é Jesus. Seja o que for que nós for falar, seja qual for o tema, ele sempre tem que ter a cruz de Cristo, né? Ele sempre tem que ter o sacrifício do Senhor. Ele sempre tem que mostrar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Muito bem. Então, a gente começa conhecendo ele como Saulo, né? Que era o seu nome em hebraico, né? E depois, então, a gente já, depois da conversão, passamos a conhecê-lo como Paulo, que era o nome grego. Então, Saulo, ele não foi o único perseguidor, mas ele apareceu muito, né? Ficou muito marcado, Paulo, como perseguidor da igreja. Mas nós sabemos que existiram muitos perseguidores, existiu Herodes, né? Roma, e tinha os escribas, os fariseus, né? Que muitas deles andavam com Jesus, não porque seguiam a Jesus, mas porque eles queriam pegar Jesus em alguma contradição. E muitos deles não eram somente por causa do cuidado com a lei, mas é porque de alguma forma eles viam o seu prestígio, né, em jogo, por causa da sua pompa, de repente, né, alguém que podia estar tirando o brilho deles. Mas existia na vida desse Paulo, que nós estamos estudando, perseguidor, algumas características, né, que se sobrepõem aos outros, que depois nós vamos estar, então, descobrindo. E uma coisa importante também que a gente aprende, né, que a perseguição ela não destrói a igreja, mas ela torna a igreja muito mais firme, né, muito mais lapidada, muito mais pura, muito mais apegada ao seu Salvador. O primeiro subtópico diz, ele se descreve como blasfemo, perseguidor e opressor. E depois o terceiro subtópico, por que Paulo perseguia os cristãos? Uma coisa que a gente precisa entender é que a novidade da fé cristã estava tocando, né, na fé de Paulo. Paulo era um judeu, um fariseu, né? E então aquela novidade, né, estava de certa forma batendo, né, com a sua fé, com o seu entendimento. E mais uma coisa que eu acho bonita quando eu leio, que diz que Paulo era extremamente zeloso. Eu não estou aqui assim fazendo um elogio, né? Uma apologia à violência de Saulo, mas eu estou fazendo uma observação ao nome zeloso, né? Nós devemos ser zelosos, né? Nós não podemos perder o zelo. A Bíblia diz que o povo do Senhor, um dos títulos, um dos nomes dado ao povo de Deus é que é um povo especial, zeloso e de boas obras. Vamos perguntar para nós mesmos, né? Se nós somos zelosos, né? Se nós realmente somos um povo especial e isso repercute nas nossas boas obras. Em Deuteronômio 21, primeiro assim, o livro de Atos traz o relato que muitas pessoas da alta sociedade creram em Jesus. Então veja bem que Paulo, as pessoas que viviam na época, eles começaram a saber, né, daquela novidade, que muitas pessoas estavam passando a aderir àquela fé, né? Aquele segmento para eles, um segmento religioso, que eles chamavam de o caminho, né? E então em Deuteronômio 21 diz que quem é pendurado no madeiro é maldito. Então se eles estavam na lei, entendendo que quem fosse crucificado era maldito, como é que eles iam aceitar, né? Como verdadeiro, como legítimo, como a igreja do Senhor, um povo que seguia um Deus, né, que foi crucificado. Outra coisa, porque os judeus não aceitaram Jesus, né, como sendo o Filho de Deus? Porque eles esperavam o Messias que restaurasse, né, o trono. E eles até certa feita perguntaram em Mateus 24, eles fizeram, né, essa pergunta, quando ele restauraria o trono, né? E a Escritura diz que Paulo participou do apedrejamento de Estevão. Aqui também tem uma coisa importante que a gente podia estar conversando, né? Que Estevão, ele era um conhecedor da lei. E naquele momento ali, fazendo a sua defesa, ele discursou maravilhosamente, com muita sabedoria. Então, os estudiosos dizem que ele fez um discurso de um rabino, digno de um rabino.
porque ele pegou assim toda o Antigo Testamento, ele foi discorrendo, né, desde Abraão, dos profetas, e ele foi discorrendo toda a história do povo de Israel e as profecias, e foi fazendo aquele contextualização até apresentar Jesus como sendo o Messias da Escritura. Agora você imagina como foi difícil para Saulo, né, que ainda era considerado um jovem, né, ver Estevão ali se apresentando já como um rabino, jovem Estevão, porque o Paulo ainda, segundo os estudiosos, não era considerado um rabino, né, porque só depois dos 40 eles entendem que existia essa maturidade, né, para ser chamado rabino. Muito bem, Atos 6 e 7 diz que eles não podiam resistir à sabedoria de Estevão. Que coisa linda isso aqui, né? Porque Estevão, ele não tinha somente o conhecimento, não é? É muito lindo ver pessoas, tem muitas pessoas hoje, a gente está cheia de pessoas que têm muito conhecimento, né? Talvez muitos estão agora olhando, né, a minha fala e até ver, pontuando coisas que não concordam, não sei, né? Mas existem muitas pessoas que têm muito conhecimento. Existem pessoas que têm a sabedoria de Deus, né? Aleluia. E existem aquelas pessoas que são cheias do Espírito Santo. Então o crente, eu volto a dizer, né? É importante nós conhecer, mas é mais importante nós ser cheios do Espírito Santo. Nós temos que ter na nossa vida esse equilíbrio. Porque se eu quiser só conhecer, eu vou me tornar aquela pessoa metódica, né? Aquela pessoa fria, aquela pessoa morna e cansativa. E se eu procurar só jejuar e orar para me encher do Espírito Santo, eu posso cair em contradição e depender apenas do dom, não é? Agora, quando eu equilibro, então eu posso ter o meu crescimento espiritual, não é? Viver uma vida com Deus, que é a primeira preocupação, a minha vida com Deus, a minha edificação espiritual, e também poder ser um instrumento abençoador, não é? Para a igreja do Senhor e alguém que possa ganhar almas para Jesus. Então, como é lindo para nós ver, não é, o relato sobre Estevão, aquele homem, aquele jovem, que falou cheio de graça e do Espírito Santo, que disse que o rosto dele brilhava. Só que para eles aquilo ali foi muito duro, porque a graça ela é abençoadora, não é? A graça, ela alegra aquele que está na graça, mas a graça, ela é um espinho, ela é uma faca para aquela pessoa que vive aquela vida artificial. Porque quem vive uma vida artificial é difícil ser fiel. Então, o artificial, ele vive uma certa fantasia, ele está aqui, mas ele tem um pouco de lá, não é? Então, ele quer ser aceito aqui, quer um lugar especial aqui, mas ele também quer conviver muito pacificamente com o mundo. Então ele não confronta mais a sua carne, mas ele vai se adequando às coisas. Então, a graça de Deus na vida de uma pessoa, ela tira essa necessidade dessa vivência com o mundo, ela torna o mundo tão sem graça, né? Então, quem não está na graça, é difícil conviver com quem vive na graça. Eu lembro quando eu recebi batismo com o Espírito Santo, que eu fiquei muitos dias que eu tinha a sua vontade de ficar sentadinha num cantinho, pensando naquilo que eu vivi, porque eu achava a partir daquele momento o mundo tão sem graça para mim, né? Glória a Deus. O tópico diz: o sistema se volta contra a igreja. Às vezes o sistema pode cercear e oprimir a verdadeira igreja, que não se restringe a uma denominação, mas é um povo santo no meio do povo. Olha que coisa importante. Bom, continuando. Jesus é elevado ao céu, não é? E então eles se reúnem no cenáculo. O que as pessoas pensam depois que houve a crucificação de Jesus? O movimento, ele pode ser um movimento muito notável, não é? De uma proporção muito grande. Mas quando morre o seu líder, quando o seu líder, ele de alguma forma, né, ele é tirado, então o movimento ele tende a enfraquecer e a terminar. Então foi o que eles pensaram, né? Jesus foi crucificado, então agora terminou, né? Mas eles vão se reunir, ninguém mais viu, né, aquele povo. E eles estavam, enquanto isso, reunidos no cenáculo, orando. E depois, né, de aquele período de... Primeira coisa que eu digo que todo o avivamento, todo o Pentecoste,
Ele não é o homem que faz, ele não vem do homem, ele vem de Deus, não é? Mas o Senhor primeiro ele começa a despertar pessoas, né? Para se envolverem com a sua palavra, para buscarem oração e jejum, para desenvolver a união, não é? A igreja, ela não é igreja se ela não viver na palavra, na oração e na união. Tem muitos lugares que é uma comunidade de pessoas que se reúnem ali. Um vai lá passar o seu conceito, o outro vai lá fazer o seu show, mas uma igreja só é igreja quando Jesus Cristo, ele está no meio dela, de verdade. Onde Jesus está o zelo pela palavra, não só a exposição, o conhecimento, mas a prática da palavra. Está a prática da oração, unânime. A Bíblia diz que eles oravam unânime, né? Então, a obediência. Então, quando eles pensam que o movimento tinha terminado, o povo do caminho, como eles dizem, né? Aparece então, né? Jesus envia, né, o Consolador, que é o Espírito Santo, e a partir do batismo com o Espírito Santo, então ali Jesus começa, a igreja ali, não é? Ela é fundada. Eu sempre digo que é muito lindo, muito maravilhoso isso, né? Que o fundador da igreja, ele é diferente dos outros fundadores de movimentos que quando morrem termina. O fundador morreu para que a igreja nascesse. Aleluia, Jesus! Ele veio a este mundo, né? E ele formou, ele pregou o evangelho, né? Para que a igreja fosse gerada pela palavra e a presença dele. Então ele morre para que a igreja venha nascer. E ele vive, ele envia o Espírito Santo para cuidar dessa igreja. Aleluia! Eu sinto a presença do Senhor, o cuidado de Deus, o zelo de Deus. Nós fizemos parte dessa igreja maravilhosa. Então, queridos, eles começam a pregar esse evangelho com poder, não é? Então, eles não condenaram os judeus, mas eles pregam dizendo que a Torá, as Escrituras, os Salmos, os profetas, tudo isso apontava para Jesus, não é? O Nazareno. E Roma era totalmente, né? Ela tolerante com a idolatria. Então, ainda voltando à perseguição, né? Existia a perseguição, então, por parte dos judeus, dos romanos, enfim, nós vimos isso na Santa Inquisição Romana, no movimento de contra-reforma, vimos isso também no Brasil, né? Quando chega aqui Daniel Berger e Gunnar Winger, né? Que sofreram ataques dos católicos, da cúpula da sociedade vigente e de outros religiosos, até reformados, mas com outros pensamentos, chamando-os de hereges, chamando-os de blasfemos, não é? Nós sabemos que existe a perseguição do islamismo, né? Os islâmicos, o islamismo, ele não aceita a fé cristã, né? Eles dizem que crerem em Deus, mas o seu Messias é Maomé. Então, o fundador da missão Portas Abertas, ele contrabandeava Bíblias para a então chamada Cortina de Ferro, aquele movimento comunista após a Segunda Guerra Mundial. Então eu achei muito lindo um depoimento sobre ele, que ele fala do que ele passava, né, para conseguir levar essas Bíblias para esses países comunistas. Então ele esperava chegar lá, né, e ver aqueles crentes sofredores ali, né? Mas ele, quando chegava lá, ele encontrava uma igreja perseguida, sim, mas uma igreja viva, uma igreja cheia de fé, uma igreja cheia de ânimo, pessoas que estavam alegres, vivendo ali a perspectiva de morte, não é? Aceitar Jesus era aceitar uma condenação de morte. Ele encontrava pais que viram seus filhos serem mortos. Ele encontrava filhos que viram seus pais serem torturados. No entanto, eles encontravam uma igreja cheia de fé, cheia de fome, cheia de sede de Jesus. Como isso deve falar para nós, não é? Existe ainda cerca de 50 países onde há severa perseguição aos cristãos. Pensa bem, 50 países, irmãos. Então, essas perseguições, assim, eles expulsam as pessoas de suas casas, não é? O local de culto é destruído, as pessoas são presas, as pessoas são torturadas, muitos vão para campo de concentração, muitos vão à morte. Tem lugares onde as pessoas não têm acesso à internet, onde só a reportagem local falando o que as autoridades permitem falar. Então existe muito tipo, né, de perseguição. E nessas 50 países, tem 10 que ocupam o primeiro lugar,
né, nessa maldade toda, né, que é a Líbia, Irã, Sudão, Somália, Paquistão, Síria, Afeganistão, Eritreia, Iraque, Coreia do Norte. A cada 3 países no mundo, um sofre a violação de liberdade. Queridos, eu queria falar um pouquinho, né, sobre a Eritreia. Não sei onde é que está minha canetinha, sumiu daqui. A Eritreia... Será que não acha minha caneta aqui, cara? Ah, tá aqui, tá aqui. A Eritreia, ela fica bem aqui, irmãos, ó. Não sei se dá para vocês verem aqui, ó. Aqui tá o Egito, aqui tá a Arábia, aqui tá o Sudão, aqui tá a Etiópia. E esse risquinho azul aqui, ó, é a Eritreia. Tão pequenininho pra gente olhar, né? Aqui os nossos irmãos, eles são severamente castigados. Então eles dizem que quando uma pessoa aceita Jesus, já vai direto para a cadeia. Sabe como é que são essas prisões, segundo o estudo que nós fizemos? As pessoas vão para containers. Esses containers de dia é muito quente, é quase insuportável. E de noite é muito frio. Então nós vimos um depoimento de um irmão, eu não me lembro agora o nome dele, que ele sobreviveu milagrosamente a essa prisão. Então ele disse que de dia não podia pregar por causa das autoridades que estavam ali. Então ele aproveitava quando caía a noite. E ali no meio do escuro ali, né, dos ai, das dores, ele pregava o evangelho. E ele conta que ele ganhou muitas pessoas para Jesus que foram presas por outras situações, né, e que estavam ali vivendo depressão, vivendo uma situação muito difícil de enfermidade. E que nessa prisão ele os ganhou para Jesus. Então fica a nossa pergunta nesta oportunidade, né? A Bíblia diz ali, conta que Paulo ameaçava as pessoas, né? Então essa violência psicológica, que é a ameaça, fazia com que as pessoas blasfemassem. Muitas vezes a gente já passou, a gente passa por essa situação, né, de ameaça, e a gente vê muitas pessoas às vezes que blasfemam, que dizem coisas contra Deus, que questionam a bondade de Deus, que questionam a fidelidade de Deus, que se revoltam contra Deus, não é? Por conta de ameaças, por conta de violência psicológica. Então, irmãos, existem muitos tipos de perseguição. Nós já estamos aqui no Brasil conhecendo, né, bastante essa face da perseguição. E nós sabemos que Israel, ele vivia uma perseguição. E ela vinha de forma de um assédio, né? Israel sofria o assédio da idolatria. Então, eles queriam multiplicar a família, queriam aumentar a família, porque quanto mais populosa a família, né? Quanto mais membros tivesse a família, mais riqueza, mais bens, melhor o seu conceito, né, diante da sociedade. E eles queriam ter condições financeiras. Então, ali as pessoas que serviam a deuses pagãos, então eles traziam, né, aqueles deuses, dizendo, olha, tu adora, este Deus faz um trabalho, tu acende, né, uma velhinha aqui, né, tu oferece, né, que tu vai enriquecer. Diz que até filhos, crianças eram queimadas, né, na fogueira de Moloque. Então, existe até hoje um contexto religioso, né? E eu posso dizer assim que ele assedia, e esse assédio ele é uma perseguição àqueles que professam a verdadeira fé. Por exemplo, tem hoje a propaganda, né, da fama, da riqueza, dos milagres, não é? De uma forma exagerada. E muitas vezes tira as pessoas do verdadeiro culto, levando ao culto da barganha, não é? Muitas vezes tem aquele desejo de agradar pessoas, né? E aí essa vontade de atrair pessoas, às vezes então torna-se aquele culto antropocêntrico, né? Voltado para a vontade humana, para agradar o homem, não é? Então, muitas vezes também nós vimos, né, que os cultos, eles se tornam aquele ambiente, né? Não é mais uma igreja, mas é um ambiente religioso que traz pessoas ali. Mas não é uma convivência cristã. Como é que eu diria? Ele agrega as pessoas, ele é uma inclusão. O mundo hoje fala muito de inclusão. Então nós devemos pensar hoje, será que nós não estamos, de certa forma, nos rendendo, não é, a essa pressão, né? A essa perseguição que vem em forma de pressão,
não é? E nós, em vez de estarmos pregando o verdadeiro evangelho, vivendo o verdadeiro evangelho, nós não estamos caindo, né, nesse laço e transformando, às vezes, o nosso culto num culto antropocêntrico, transformando a igreja num lugar de inclusão. Então, nós devemos meditar, não é? Será que nós somos crentes em Jesus? Ou será que nós vemos um fanatismo religioso? Que existe também o fanatismo religioso, porque tem dois extremos, né? O extremo do fanatismo, quando eu acho que eu consigo, por mim mesma, não é? Merecer o céu. Então eu começo a exagerar em algumas coisas e me sacrificar além da conta, né? Para desejar ser melhor que alguém, para mostrar que sou melhor que alguém. E por outro lado também existe o extremismo, quando eu acho que nada mais é errado, que tudo é coisa do passado. Muitas coisas que se fazia e se cria no passado não são coisas antigas, porque são coisas eternas. Deus, a palavra não é antiga, ela é eterna, não é? E então nós devemos nesta oportunidade. Ficou muita coisa para ser falado, né? Como eu disse para vocês, é o resumo dos resumos, não é? Mas nós, eu acho que podemos contribuir de alguma forma para que o professor possa, na sua aula, né, estar passando aos alunos algo que seja realmente proveitoso. Eu desejo uma boa aula para os que estão escalados e os que não estão. Vamos estar lá prestigiando o professor que está na escala, não é? E vamos meditar na palavra e vamos praticar para não sermos somente praticantes, somente ouvintes, mas também praticantes da palavra. Vamos orar juntos? Pai amado, Pai eterno, muito obrigado por esta oportunidade. Eu te adoro pela vida de cada professor, pela vida dos nossos superintendentes, Pai. E pedimos nesta oportunidade que o Teu Espírito Santo, Ele nos convença, Ele nos ilumine, que a Tua palavra, Pai, ela norteie cada dia as nossas vidas, que nós possamos ser agradecidos ao Senhor, porque o Senhor sempre tem falado conosco, que possamos estar preparados para o momento da nossa chamada, que neste momento haja conforto, haja consolo, haja ânimo para aquele que está triste e desanimado, que o Senhor venha salvar, venha libertar e venha abençoar, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor, pela vida da igreja, em nome de Jesus, amém.